Você já se perguntou se as histórias que conhecemos tão bem têm raízes ainda mais antigas do que imaginamos? E se os relatos bíblicos, como a criação do mundo e a Arca de Noé, fossem inspirados por culturas muito anteriores? O que nos dizem as semelhanças entre o dilúvio bíblico e mitos antigos da Mesopotâmia? E se a história de Adão e Eva e a serpente tivesse um precursor direto em textos antigos e quase esquecidos? Mas será que o escritor yahwista criou os personagens de Adão e Eva? Ou os adaptou de tradições anteriores? E como uma serpente conseguiu entrar no jardim sagrado e frustrar os planos de Deus? Nos últimos 150 anos, a arqueologia no Oriente Próximo transformou profundamente nossa compreensão da Bíblia e da antiga cultura israelita. Hoje sabemos que muitos dos relatos fundamentais do Gênesis, como a criação do mundo e a Arca de Noé, têm suas origens em versões sumérias, assírias, babilônicas e cananeias dessas histórias. As semelhanças entre o relato do dilúvio no Gênesis e do dilúvio encontrados no Gênesis de Eridu, Atrahasis e na epopeia de Gilgamesh são especialmente notáveis, deixando claro que os escribas bíblicos foram influenciados pelo rico legado literário da antiga Mesopotâmia. O escritor yahwista, uma das 4 fontes principais identificadas pelos estudiosos na composição do Pentateuco, é conhecido por utilizar o nome Yahweh para Deus e por sua ênfase em aspectos antropomórficos de Deus, além de apresentar narrativas vivas e detalhadas. Acredita-se que ele tenha vivido durante o período monárquico em Israel, por volta do século X a.C., e sua contribuição é essencial para entendermos a formação e o desenvolvimento das tradições bíblicas que conhecemos hoje. Se você está interessado em explorar as profundas conexões entre as narrativas bíblicas e as antigas tradições culturais da Mesopotâmia e Canaã, não deixe de curtir e comentar abaixo. Sua opinião é essencial para aprofundarmos essa discussão. Como você vê a influência das culturas suméria, assíria e babilônica nos relatos do Gênesis? Acredita que histórias como a de Adão e Eva ou o dilúvio possam ter sido inspiradas por mitos anteriores? Compartilhe suas reflexões e participe deste fascinante mergulho na intersecção entre arqueologia, história e teologia. Neste vídeo, exploraremos uma das histórias mais fundamentais da Bíblia, investigando suas origens na cultura e literatura da antiga Canaã e Mesopotâmia. O Jardim Sagrado, a Árvore da Vida, a criação dos humanos e muitos outros elementos da narrativa do Éden têm precedentes bem estabelecidos nos mitos e na arte dos antigos vizinhos de Israel. Além disso, segundo uma teoria dos estudiosos do Antigo Testamento, Marjo Christina, Annette Korpel e Johannes Cornelis de Moore, autores do livro Adam, Eve and the Devil, A New Beginning, até mesmo a história de Adão e a serpente tem um precursor direto em um texto obscuro da antiga Ugarit. Se essa teoria estiver correta, representará um avanço significativo na compreensão das origens dessas narrativas bíblicas. No tempo em que Yahweh Deus criou a terra e os céus, ainda não havia nenhum arbusto ou planta selvagem crescendo, pois Yahweh ainda não havia enviado chuva sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo. No entanto, uma inundação surgia do solo, irrigando toda a superfície. Yahweh, Deus plantou um jardim no Éden, localizado no Oriente, e lá colocou o homem que ele havia formado. Um antigo mito sumério sobre Enki e Ninhursag conta a história da terra de Dilmun, antes de ser habitada. Virgem é a terra de Dilmun, pura é a terra de Dilmun. Em Dilmun, um corvo ainda não chamava, uma perdiz não cacarejava, um leão ainda não matava, um lobo não carregava cordeiros. Ninhursag disse a seu pai Enki: "Você me deu uma cidade sem rio, sem campos de grãos ou sulcos." Enki respondeu: "Das águas subterrâneas, correntes de água fresca brotarão para você." No começo, Dilmun era um deserto árido, sem plantas ou animais. A deusa Ninhursag pediu ao Deus Supremo Enki que trouxesse água para a terra. Enki atendeu ao pedido e fez com que fontes de água doce surgissem, tornando Dilmun habitável. Ele também fertilizou a terra, permitindo que plantas crescessem. Isso lembra os versos iniciais de Gênesis 2, onde a terra recém-criada não tinha plantas.
até que uma fonte de água foi providenciada para irrigar o solo. Então Yahvé plantou um jardim no Oriente, fazendo com que árvores de todas as espécies surgissem. Dilmun era provavelmente um lugar real, e muitos estudiosos acreditam que se referia à ilha de Bahrein, que abrigou uma rica civilização comercial por milhares de anos. O mito de Enki e Ninhursag pode ter sido criado para explicar a prosperidade dessa região e suas abundantes fontes de água doce. No entanto, também há uma visão de Dilmun como um local mítico, não a ilha de Bahrein, mas uma montanha no Oriente, onde o sol nasce. No Gênesis de Eridu, o mito sumério do dilúvio relata que o herói do dilúvio, Ziusudra, o Noé sumério, foi levado para essa terra para viver eternamente. Ziusudra, sendo rei, se apresentou diante dos deuses An e Enlil, prostrando-se em reverência. An e Enlil, em reconhecimento, concederam-lhe uma vida divina, infundindo nele o sopro de vida eterna. Naquele dia, Ziusudra foi honrado como preservador e nomeado rei, com os pequenos animais e a semente da humanidade seguindo em direção ao Oriente, para as montanhas do Monte Dilmun. A posterior epopeia de Gilgamesh, da Acádia, também descreve o herói do dilúvio sendo levado para uma terra mítica além das montanhas, nas nascentes dos rios Tigre e Eufrates. Embora o nome Dilmun não seja mais usado para essa terra, Gilgamesh deve realizar feitos sobre-humanos, viajando até o limite do mundo, onde o sol nasce. Poderia esse monte Dilmun ser um precursor do Éden bíblico? A opinião acadêmica sobre essa conexão é complexa. Alguns especialistas, como Dina Katz e Bernard Bato, argumentam que Dilmun não é um paralelo forte ao Jardim do Éden. Bato observa que não há evidência de que humanos, mesmo os primordiais, viveram lá, exceto o próprio Ziusudra, o herói do dilúvio divinizado. Arthur e Elina George, por outro lado, em seu livro The Mythology of Eden, acreditam que vários elementos da história do Éden têm paralelos diretos no mito de Dilmun. Não argumentamos que o escritor javista tenha especificamente utilizado ou conhecido todos os mitos de Dilmun ao compor a história do Éden, mas é evidente que esses temas eram comuns no mundo bíblico. Grande parte disso era arquetípica. Parece que o Éden, assim como o mítico Dilmun, também está situado em uma montanha. Em Gênesis 2, 4 rios têm suas nascentes no Éden. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia e se tornava 4 braços. O nome do primeiro é Pison, o nome do segundo rio é Giom, o nome do terceiro rio é Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. As nascentes dos rios geralmente são encontradas em montanhas, pois os rios naturalmente fluem para baixo. Além disso, Ezequiel 28, que preserva um mito de Éden separado e possivelmente anterior, refere-se explicitamente ao Éden como um jardim na montanha sagrada de Deus. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Eu coloquei você no Monte Santo de Deus. Para Corpel e Mor, é lógico localizar o Éden perto do local onde a Arca de Noé encalhou, nas montanhas de Ararat, muito ao nordeste de Israel. Mesmo que o mito sumério de Dilmun esteja no pano de fundo do Éden, também pode haver paralelos mais próximos em casa, nas tabuinhas de Ugarit, uma importante cidade-estado cananeia que precedeu os israelitas. Nessas tabuinhas, encontramos referências a uma montanha sagrada com um vinhedo onde El, o deus supremo do panteão cananeu, residia. Você já parou para pensar por que tantas culturas antigas associavam árvores a mitos e deuses? O que faz uma árvore ser símbolo de vida, sabedoria e até mesmo de divindades? Que papel tinham as árvores na religião de Canaã? E o que há de comum entre a árvore da vida do Gênesis e as árvores sagradas da arte mesopotâmica? Yahweh Elohim fez surgir da terra todas as árvores agradáveis à vista e boas para alimento, incluindo a árvore da vida no centro do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O motivo da árvore da vida é bem conhecido na arte mesopotâmica, especialmente em relevos assírios e outras representações. Selos cilíndricos frequentemente mostram uma árvore sagrada, geralmente uma tamareira, sendo guardada por Apkalu, ou homens-pássaro híbridos. A árvore da vida assíria simbolizava a ordem divina mantida pelo rei. Árvores sagradas também eram comuns na vida religiosa da antiga Canaã.
A maior parte das atividades religiosas rurais ocorria em santuários chamados Bamá, ou altos, frequentemente mencionados na Bíblia. Esses santuários geralmente se situavam perto de árvores proeminentes em colinas ou terrenos elevados. Comer o fruto de uma árvore sagrada era uma forma direta de experimentar o divino. Fora do Gênesis, árvores sagradas são frequentemente associadas à deusa Ashera, também conhecida como Atirat, a contraparte feminina de El. Os livros históricos do Antigo Testamento sugerem que a veneração de Ashera era comum em Judá e até mesmo no Templo de Jerusalém, até as reformas de Ezequias e Josias. Achados arqueológicos em vários sítios em Judá e Israel confirmam sua popularidade e sua associação com árvores sagradas. Era também comum na arte anatoliana e síria associar o deus da tempestade a essas árvores sagradas. O deus Haddad frequentemente era retratado carregando uma árvore ou um ramo, simbolizando sua ligação com a fertilidade e a chuva que nutre as plantas e árvores da terra. Com o tempo, a árvore sagrada passou a representar Haddad por si só. Outra versão da árvore da vida que está claramente relacionada à história do Éden vem da mitologia grega. Segundo diversos autores gregos, havia várias ninfas chamadas Hespérides, que cuidavam de um jardim no extremo ocidental do mundo. Este jardim pertencia à deusa Hera e continha uma árvore sagrada que produzia frutos mágicos de ouro. Para impedir que as Hespérides colhessem os frutos, Hera colocou uma serpente de várias cabeças chamada Ladon. O nome Ladon quase certamente deriva de Lotã, a serpente do caos de 7 cabeças das tradições cananeia, síria e hitita. Esta serpente aparece em várias passagens antigas da Bíblia como Leviatã, um dragão marinho de várias cabeças derrotado por Yahweh na criação. Como todos esses pontos se conectam, é difícil de determinar. O autor yahwista conhecia tanto a tradição do jardim sagrado cananeu quanto a tradição das Hespérides gregas? Ou será que tanto os israelitas quanto os gregos herdaram os motivos do jardim, da árvore, do fruto e da serpente de uma fonte comum do Oriente Próximo? Essas perguntas ainda não têm resposta, mas discutiremos mais sobre a serpente em breve. A maioria dos jardins e árvores sagrados está intrinsecamente ligada à deusa da terra. No entanto, a história do Éden foi redigida por escribas de uma religião que adorava principalmente Yahweh, sem incluir uma deusa em sua narrativa. Mesmo assim, vestígios da mitologia da deusa anterior podem ser encontrados, como veremos adiante. Apesar da presença constante de árvores sagradas com diversos significados simbólicos no Antigo Oriente Próximo, encontrar um predecessor direto para a história do Éden é desafiador devido à função única das duas árvores: a árvore da vida, que concede imortalidade, e a árvore do conhecimento, que oferece sabedoria. Outros mitos antigos, no entanto, fornecem um contexto para esses elementos. Por exemplo, no mito mesopotâmico de Adapa, o rei de Eridu é levado à corte celestial e oferecido alimentos e bebidas divinas que o tornariam imortal. O deus Ea, ou Enki, entretanto, engana Adapa para que ele recuse a oferta, mantendo-o como um servo mortal na terra. O autor yahwista trouxe uma inovação significativa ao combinar a ideia de uma árvore sagrada que dá frutos com a noção de que o alimento divino concede imortalidade a quem o consome. De maneira similar, a árvore do conhecimento, da qual Eva come, lembra o mito da caixa de Pandora, que na verdade era um jarro. Assim como Eva, Pandora foi a primeira mulher criada na mitologia grega, e ao abrir o jarro proibido, trouxe tristeza e calamidade ao mundo. A árvore do conhecimento, portanto, pode ser vista como uma versão diferente do jarro de Pandora. Como diferentes civilizações explicavam a criação do homem a partir da argila? E por que sempre envolvem um elemento divino, como o sangue dos deuses ou o sopro de vida? O que a criação do homem no Gênesis tem em comum com os mitos sumérios e acádios? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A criação de humanos a partir da terra ou argila não é exclusiva do Gênesis. Essa ideia é amplamente encontrada em diversas culturas ao redor do mundo. No Mediterrâneo e no Oriente Próximo, um antigo mito chamado Inanna
conhecido tanto por tabuinhas sumérias quanto acadianas, descreve como, após a criação do mundo, os deuses menores se cansaram de seu trabalho e decidiram que precisavam de trabalhadores para realizar suas tarefas. Então, Enki instruiu Namu, a deusa-mãe, a misturar argila com seu próprio sangue para criar os humanos. Uma narrativa semelhante é encontrada em Atrahasis, o épico acádio da criação e do dilúvio. Neste relato, os deuses menores também se queixam do trabalho agrícola, e Enki orienta a deusa-mãe a criar humanos a partir de argila misturada com o sangue de um deus morto e a saliva dos outros deuses. Beroso, o historiador babilônico do período helenístico, descreveu um processo parecido para a criação dos humanos. Segundo ele, os homens foram formados a partir da terra e do sangue de um deus morto chamado Kingu, que cortou sua própria cabeça. Os outros deuses recolheram o sangue, misturaram-no com a terra e, assim, criaram os seres humanos. Por isso, os homens possuem inteligência e uma parcela da sabedoria divina. Os gregos também adotaram esse mito. De acordo com eles, Prometeu moldou os homens a partir da argila, enquanto a deusa Atena lhes deu vida ao soprar sobre eles. A lógica por trás dessas histórias parece ser a de que uma figura humana pode ser formada a partir de argila ou matéria inanimada, mas é necessário um elemento divino, como o sangue dos deuses, para infundir vida. No relato do Gênesis, é o sopro de Yahweh que cumpre essa função. É interessante notar os paralelos entre a criação do primeiro homem por Yahweh e Prometeu, e como tanto Eva quanto Pandora, movidas pela curiosidade, trouxeram desgraças ao mundo. O historiador Jan Bremer destaca esses paralelos em seu livro Greek Religion and Culture, The Bible in the Ancient Near East, sugerindo que tanto gregos quanto hebreus se inspiraram em mitos do Oriente Próximo. Em um artigo para o site Mythology Matters, o historiador George defende que a serpente do Éden foi adaptada do mito semita ocidental do dragão do caos, Lotan ou Leviatã. Ele vê a serpente como uma representação do caos no coração de Eva, e o castigo de Yahweh à serpente como uma versão reduzida do motivo do combate ao dragão. Outros estudiosos apontam uma ligação com a serpente no épico de Gilgamesh. Nesse famoso texto babilônico, Gilgamesh visita o paraíso de Dilmun para perguntar ao herói do dilúvio, Utnapishtim, sobre o segredo da imortalidade. Utnapishtim revela a existência de uma planta mágica que concede imortalidade, mas uma serpente a rouba de Gilgamesh e a consome, trocando de pele em seguida. Essa característica das serpentes, de trocar de pele, era uma das razões pelas quais elas eram associadas à imortalidade pelos antigos. Assim, uma serpente impede Gilgamesh de alcançar a imortalidade ao consumir a planta da vida. Os paralelos entre a história de Gilgamesh e o Jardim do Éden são notáveis, mesmo sem a presença de Adão e Eva. A árvore da vida e a serpente astuta são elementos comuns a ambas as narrativas. É importante notar a importância do épico de Gilgamesh para entender a história do Éden, mas a versão mais próxima da história bíblica pode estar em outra tradição. O que poderia estar escondido nas obscuras tabuletas de Ugarit, que mudaria nossa compreensão sobre o Éden? O que significa quando um texto antigo menciona uma deusa clamando aos deuses para destruir uma serpente? Qual é a relação entre essas tabuletas e as descrições do Éden e de Dilmun? Corpel e Moore acreditam que o predecessor mais próximo da história bíblica pode ser encontrado em duas obscuras tabuletas de Ugarit, conhecidas como KTU 1100 e KTU 1107. Essas tabuinhas são fascinantes por si só e podem mudar nossa compreensão da história do Éden. A tabuinha KTU 1100 está relativamente bem preservada, mas sua interpretação é desafiadora. Já a KTU 1107 é altamente fragmentada e igualmente difícil de entender. Encontradas juntas nas ruínas de Ugarit, acredita-se que as duas tabuinhas estejam relacionadas e possivelmente façam parte de um mesmo texto. KTU 1100 é frequentemente subestimada como uma simples fórmula mágica para picadas de cobra. No entanto, Gregório del Olmo-Lett, especialista em ugarítico, revela que se trata de um texto mítico canônico sobre magia e o poder dos encantamentos. O texto relata: a filha do céu e do abismo chamou Shapshu, sua mãe. Shapshu, minha mãe, leva minha voz para Ilu,
na nascente dos 2 rios, na confluência dos 2 dilúvios. Ou seja, menciona uma deusa sem nome, filha de Shapshu, e do céu e do abismo, apelando ao Deus Supremo El, pronunciado Elu em ugarítico, que reside na nascente dos 2 rios, onde as águas cósmicas do céu e do abismo se encontram, provavelmente o Tigre e o Eufrates. Esta descrição da morada de El lembra os detalhes do Éden e de Dilmun. O problema surge quando uma serpente invade a terra e morde alguém ou algo. A deusa clama por ajuda aos deuses cananeus, Baal, Dagon, Anat, Reshef, entre outros, para destruir a serpente e neutralizar o veneno, mas nenhum deles pode ou quer ajudar. Ela chamou Shapshu, sua mãe. Shapshu, minha mãe, leve minha voz até Balu nas alturas de Sapanu. Ela chamou Shapshu, sua mãe. Shapshu, minha mãe, leve minha voz até Daganu, em Tutul. Finalmente, ela se volta para Horanu, um deus do submundo. É pouco conhecido e não era popular em Ugarit, onde não recebia sacrifícios. Outros textos indicam que ele liderava demônios e serpentes, podendo tanto controlá-los para punir quanto proteger as pessoas deles. Apesar de sua reputação negativa, Horanu era venerado em várias partes de Canaã. 2 cidades israelitas, Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, foram nomeadas em sua homenagem, provavelmente devido a um santuário dedicado a ele. No Egito, Horanu era frequentemente confundido com Horus e era representado como um falcão. Horanu então vem em auxílio da deusa, viajando até o rio Tigre e arrancando uma árvore conhecida como a Árvore da Morte. Esse ato faz com que o veneno da serpente desapareça, salvando o jardim. Em seguida, ocorre uma cerimônia de casamento na qual Horanu dá à deusa serpentes como parte de seu dote. O significado desse mito peculiar não é imediatamente claro. Corpel e Mor sugerem que Horanu, sendo o deus das serpentes, é originalmente responsável pelo ataque da serpente ao jardim. Eles interpretam uma linha que afirma que Horanu veio em auxílio da deusa porque ela estaria privada de seus descendentes, com Horanu sendo o sujeito implícito. Outros estudiosos acreditam que é a descendência da deusa que está em perigo. O papel da árvore no mito também é controverso. Corpel e Mor defendem que se trata da árvore da vida, que foi transformada em uma árvore da morte pelo veneno da serpente e precisa ser removida por Horanu. Outros intérpretes sugerem que Horanu simplesmente usa um galho de árvore como uma varinha mágica para anular o veneno da serpente. Cada detalhe desse mito é objeto de debate, mas há um paralelo importante com o Éden que ainda precisa ser explorado. A segunda tabuinha de interesse, KTU 107, parece se ambientar na Vinha dos Deuses, que claramente é o equivalente ugarítico do Éden. Nas linhas iniciais, que estão bastante fragmentadas, um personagem chamado Adamu aparece e parece ser atacado por uma serpente, de acordo com a interpretação de Corpel e Mor. Mais adiante, a vítima da serpente é chamada de Sharugazizu. Enquanto ele sofre com o veneno, clama por Shapshu, a deusa do sol. Após uma longa lacuna no texto, Shapshu convoca Horanu para amarrar a serpente. Horanu chega para dissipar o veneno, enquanto Shapshu remove uma névoa malévola que cobre as montanhas. O final está muito danificado para revelar o destino de Adamo e Sharugazizu. Corpel e Mor se interessaram por esta tabuinha devido aos elementos que ela contém: uma vinha divina, um ataque de serpente e um personagem chamado Adamu, que é equivalente ao nome hebraico Adão. Eles sugerem que Adamu é um ser divino enviado à vinha sagrada para salvar a árvore da vida da serpente e evitar o envenenamento do mundo. Eles acreditam ter identificado vários cilindros selos de Chipre, mostrando uma serpente de 3 cabeças atacando Adamu. No entanto, é difícil obter consenso sobre essa interpretação, pois os fragmentos sobreviventes de KTU 107 não mencionam uma árvore, nem esclarecem o papel de Adamu na história. E se eu te dissesse que as divindades e mitos do Oriente Próximo guardam segredos surpreendentes que podem mudar a maneira como entendemos um dos relatos da Bíblia? A presença do nome Adamu em uma narrativa sobre um jardim divino e uma serpente é intrigante. Mas quem é esse Adamu? Existe alguma conexão com o Adão bíblico? Você sabia que Adão pode ter uma conexão com uma antiga deusa da terra? E que a serpente do Éden pode simbolizar um poder caótico que nem mesmo os deuses podiam controlar? E se a narrativa do Gênesis, que conhecemos hoje,
for uma reinterpretação de mitos muito mais antigos, onde magia e deuses menores desempenhavam papéis cruciais? Antigos textos de Ugarit, Ebla, Anatólia e até do Egito mencionam ocasionalmente uma divindade enigmática chamada Adama ou Adamu, com variações na grafia. Em alguns desses textos mais antigos, Adama é claramente uma deusa e consorte de Hazef, o deus do submundo. Mais tarde, na Anatólia e em Ugarit, Adamu é frequentemente associado à deusa Cubaba, que eventualmente se torna Cibele, a deusa mãe dos frígios. Não está claro se essa versão de Adamu em Ugarit é masculina, feminina ou até mesmo andrógina, embora existam várias teorias sobre as origens de Adama. O nome significa solo ou terra, o que seria apropriado para uma deusa associada ao submundo. Francesco Aspesi, um especialista em linguística semítica, sugere que a palavra hebraica Adão, que também significa solo ou terra, é na verdade uma versão desmitologizada da deusa Adamo. Da mesma forma, o nome do deus Ciro-Cananita, Hassef, aparece frequentemente na Bíblia como um termo para praga e destruição. Isso implica que, mesmo que Corpel e Moore estejam equivocados sobre KTU 1107 ser um predecessor direto da história do Éden, a antiga divindade terrestre Ciro-Cananita, Adama, ainda pode estar presente no fundo da narrativa do Éden, e o primeiro homem, Adão, cujo nome representa a terra. As palavras hebraicas para homem e solo, assim como as deusas Mãe Terra, são elementos comuns nas histórias de criação do Oriente Próximo, que frequentemente envolvem a formação de humanos a partir do barro. Eva, cujo nome simplesmente significa vida, pode ser comparada à deusa mãe Cubaba, ou Cibele na história do Éden, embora de forma humanizada. Aqueles que foram criados com a Bíblia e a teologia cristã estão tão acostumados a interpretar a história do Éden em termos de pecado, fraqueza e falha humana, que raramente percebemos onde está a verdadeira falha dessa história. Se revisitarmos os capítulos 2 e 3 de Gênesis, sem essas preconcepções teológicas, a narrativa revela surpreendentemente as limitações do próprio Criador. Yahvé criou um jardim maravilhoso e precisava de alguém para cuidá-lo. Então ele moldou uma criatura a partir do barro. Para dar vida a essa criatura, ele soprou seu próprio fôlego nela. No entanto, o homem recém-criado se sentia solitário, algo que Yahvé não havia previsto. Yahvé tentou resolver esse problema criando os animais, mas nenhum deles se mostrou adequado. Por fim, Yahvé criou uma companheira ideal na forma de Eva. Contudo, os erros de Yahvé não pararam por aí. Uma serpente astuta se infiltrou no jardim divino e enganou Eva, levando-a a comer o fruto proibido. A curiosidade natural de Eva, dada por Deus, a tornou suscetível à influência da serpente. O problema se agravou quando Adão também comeu o fruto, e todo o plano de Yahvé para que o homem cultivasse o jardim foi completamente arruinado. Sem uma solução para reverter a situação, Yahvé expulsou os humanos do jardim. Se a história do Éden nos ensina algo, é que até mesmo os planos de um Deus podem dar terrivelmente errado. Nem tudo está sob o controle do divino. Reformulada dessa maneira, a narrativa ugarítica na tábua KTU se torna surpreendentemente similar. De acordo com o estudioso ugarítico Gregório del Olmo Leti, em seu livro Incantations and Anti-Witchcraft Texts from Ugarit, este texto é um mito sobre magia, ilustrando que, no início da criação, a magia existia como uma força além do controle dos deuses que criaram e governaram a Terra. Esses deuses eram impotentes para proteger a Terra contra criaturas malignas, e quando uma serpente envenenou o jardim, nada puderam fazer para impedir isso. Apenas Oranu, uma divindade do submundo sem culto sacrificial ou lugar no panteão, conhecia os encantamentos mágicos necessários para dissipar a serpente e seu veneno. A história ugarítica de Baal e sua batalha contra o dragão do mar, Lotan, segue um tema similar. Lotan não faz parte da criação ordenada, mas representa o caos primordial fora da ordem estabelecida. Leviatã, a serpente do caos bíblica enfrentada por Yahvé, em várias passagens como o Salmo 74, o Salmo 89 e Isaías 27, também simboliza um poder primordial que existe fora da vontade de Yahvé e se opõe à ordem criada por ele.
A serpente no Jardim do Éden simboliza esse mesmo poder primordial, uma força caótica que Yahweh não conseguiu controlar. Até mesmo a árvore da vida plantada por Yahweh no jardim produziu resultados contrários à sua vontade. Segundo Del Olmulete, a principal diferença entre a teologia israelita e a ugarítica está em como esse antigo conflito foi resolvido em KTU. Na narrativa ugarítica, Oranu se casa com a deusa do céu e lhe oferece serpentes como presentes de casamento, unindo assim o céu e o submundo, e trazendo essa magia primordial sob o controle dos deuses. Em contraste, a solução israelita foi rejeitar a prática da magia. Del Olmulete explica: de qualquer forma, é claro que o sistema primitivo de dois poderes foi incorporado mais ou menos na concepção religiosa em Ugarit, ao aceitar um poder mágico independente, enquanto em Israel, ao rejeitá-lo. No entanto, por séculos, essa prática permaneceu ativa na religião israelita e foi incorporada em sua concepção das origens e do mundo ético resultante. A origem e persistência do mal são afirmadas através da existência de agentes primordiais que não podem ser facilmente reduzidos a um único protagonista divino. No final das contas, a busca por um paralelo exato no Oriente Próximo para a história do Jardim do Éden ainda nos escapa. A teoria de Corbel e Moore, que sugere que as tábuas de Ugarit preservam um precursor direto dessa narrativa, é intrigante, mas deve ser vista com ceticismo até que uma versão mais completa do texto seja descoberta. No entanto, quase todos os elementos da história têm precedentes bem estabelecidos nos mitos das nações vizinhas de Israel, e o próprio Adão pode ter uma origem plausível em Adama, a deusa da terra. A versão de Gênesis que temos hoje foi escrita séculos, ou até milênios, após os primeiros mitos sobre a criação primordial, a formação de humanos a partir do barro, a árvore da vida e serpentes hostis. A preferência por um único Deus, em detrimento do panteão tradicional de divindades cananeias, exigiu uma nova abordagem aos mitos mais antigos. Mesmo assim, esses mitos nunca desapareceram completamente. Quanto mais estudamos as histórias da Bíblia, mais nos lembramos desse fato. Quero dedicar um momento para agradecer profundamente a todos vocês que ficaram conosco até aqui. A jornada que fizemos juntos através dos mitos antigos e suas surpreendentes conexões com os relatos bíblicos é um verdadeiro tesouro de conhecimento, e sua presença e engajamento fizeram tudo isso valer a pena. Agora, gostaria de compartilhar algo especial com você. Como fã do canal O Poder da Mente, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se há milhares de anos, sentado ao redor de uma fogueira, enquanto os contadores de histórias revelam segredos antigos e compartilham sagas de deuses, heróis e criaturas míticas. Você está lá, fascinado, capturando cada detalhe, cada lição. Hoje, você fez exatamente isso. Embarcou em uma viagem através do tempo e da cultura, descobrindo como as narrativas que moldaram civilizações ainda ressoam em nossas vidas. Cada mito, cada símbolo, cada detalhe tem um significado profundo que nos ajuda a entender não apenas o passado, mas também o nosso presente. E a sua curiosidade e dedicação em desvendar esses segredos são incrivelmente inspiradoras. Tenho um convite especial para você. Se você está tão empolgado quanto eu com essas descobertas, deixe seu comentário abaixo com suas reflexões. Como essas histórias antigas mudaram sua visão dos textos bíblicos? Quais mitos você gostaria de explorar em nossos próximos vídeos? Sua voz é essencial para continuar essa conversa fascinante. Além disso, se você gostou desse conteúdo e quer mais aventuras históricas e teológicas, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Há muitos mistérios ainda por desvendar,
e mal posso esperar para explorar mais com você. Até o próximo mergulho na história e nos mistérios antigos. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.